Boa tarde. Nossa equipe é composta por Ayana Figueiredo, José Augusto, Lucas Figueiredo e eu, Matheus Coelho. O tema escolhido foi tarifas e estrutura tarifária, onde, para explicar melhor, esse tema foi dividido em 3 tópicos: estrutura tarifária, tarifas antes e durante a pandemia e expectativas de um futuro pós-pandemia. Esses 3 tópicos eles serão melhor explanados no decorrer da apresentação. O sistema tarifário no Brasil é um tema muito discutido nos últimos anos, pelo fato de impactar diretamente no custo de vida dos brasileiros e de ser alvo de frequentes manifestações, como foi o caso da que ocorreu em 2013, que foi a chamada Manifestações dos 20 centavos. Então, além disso, o transporte coletivo é uma das alternativas para a diminuição do fluxo de veículos nos centros urbanos, sendo necessário medidas e incentivos para a utilização dos mesmos, para diminuir um problema que é tão comum hoje em dia, que é o grande fluxo de veículos nos centros urbanos. Então, o transporte coletivo está aí como uma forma de melhorar essa mobilidade urbana e diminuir a quantidade de veículos nas ruas. Então, a taxa que é cobrada por transporte coletivo, em que a estrutura tarifária no Brasil, ela calcula essa taxa e engloba decisões e estratégias para a cobrança e forma de pagamento com base em objetivos econômicos, sociais, ambientais e em concordância com a mobilidade urbana. Então, a metodologia de cálculo dessa tarifa, que é repassada diretamente para os usuários, ela é orientada aos municípios e foi desenvolvida pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, em conjunto com o Fórum Nacional de Secretaria de Municípios de Transporte e a Associação Nacional dos Transportes Públicos, e a supervisão da Secretaria de Desenvolvimento do Ministério de Transporte. Então, para a formulação dessa tarifa, é considerado um método de cálculo que depende de vários fatores. Dentre eles, essa metodologia se resume à soma dos custos variáveis, dos custos físicos e dos custos tributários, dividido ao número de passageiros equivalentes. Então, dessa forma, o aumento do preço dos combustíveis afeta diretamente o valor repassado ao consumidor, pois os incentivos fiscais são poucos e, na maioria das vezes, maioria dos estados, quando a tarifa paga pelos usuários não for suficiente para cobrir os custos de operação, pode ser necessário utilizar recursos públicos, como forma de subsídios, para financiar a diferença. Então, como o próprio jornal A Folha de São Paulo escreveu em 2018, o transporte público no Brasil é bancado na maioria das cidades pela tarifa paga pelos usuários. Então, dessa forma, cada vez mais, a cada aumento dos custos variáveis, custos de combustíveis, custo de manutenção, resulta diretamente em sucessivos aumentos das tarifas que são repassadas diretamente para o usuário do transporte público. Em maio de 2020, por conta da pandemia, a orientação das prefeituras e governos dos estados brasileiros estava sendo a redução do número de passageiros nos ônibus para evitar aglomeração. Contudo, essa tendência causou um aumento nas tarifas em todo o país. Esta aumentou porque se pega o custo do ônibus, do serviço, da garagem, soma tudo e divide pelo número de pessoas transportadas. Quando se tem menos gente dentro do ônibus e o custo fica mantido, a tarifa aumenta. A solução para manter o distanciamento social dentro dos veículos sem elevação do preço das passagens, segundo o executivo, seria a implantação de medidas que financiem o sistema de transporte. Assim, o setor não via perspectivas de recuperar sua demanda histórica devido a fatores como a exigência de menor lotação dos ônibus, a redução da circulação imposta pela pandemia, a perspectiva de uma atividade econômica deprimida ainda por um longo período e a adoção de home office de maneira permanente por diversas empresas. Além disso, o provável aumento das tarifas deveria acontecer no momento em que os brasileiros estariam com o orçamento apertado pelo fim do auxílio emergencial, desemprego recorde e a inflação em alta. A Câmara dos Deputados aprovou em agosto de 2020 proposta que prevê o repasse de 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal
para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia, em que, além das empresas privadas, poderiam receber recursos as empresas públicas e de economia mista que realizassem o serviço de transporte, como empresas de metrô. Todos os interessados deveriam assinar termo de adesão e seguir suas condições para poder receber o dinheiro federal. No caso das empresas públicas ou de economia mista, o repasse seria proporcional ao número de passageiros transportados em relação ao total transportado sob a gestão do ente, no caso, o município ou o estado. Além disso, o texto proibia aos entes federados que receberem recursos por meio da lei de aumentarem as tarifas do serviço de transporte coletivo de passageiros, seja urbano ou semiurbano, durante o estado de calamidade pública em razão da Covid. Em Fortaleza, nós temos que a tarifa do transporte público não sofreu aumento, fruto de uma parceria entre o governo do Ceará e a prefeitura, que vão subsidiar parte das passagens mensalmente com um aporte de 4 milhões, divididos igualmente entre as partes. Segundo o Executivo Municipal, a capital cearense vai para o 3º ano consecutivo sem onerar a passagem, sendo o último aumento em 2019. Assim, Fortaleza é uma das poucas capitais do Brasil que não aumentou a tarifa e, além disso, tem uma das menores do sistema de bilhete único do Brasil. Já no Crajubá, foi feito o anúncio de aumento da tarifa dos ônibus da Via Metro Cariri, em quase 13%. O valor da rota, que antes era de R$ 2,75 para o Triângulo Crajubá, incluindo Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, passou a custar R$ 3,00. Além disso, conta com tarifa social aos domingos de R$ 2,50. Já para Missão Velha, o valor cobrado era de R$ 4,00 e aumentou para R$ 5,50. Também tendo tarifa social, que é de R$ 3,50. Em ambos os casos, nós temos também a meia. Enfim, desde o início da pandemia da Covid-19, o setor de transporte público por ônibus tem sofrido significativos impactos em função da queda do número de passageiros em relação à situação observada anteriormente e à obrigatoriedade de manutenção de altos níveis de oferta para garantir o distanciamento social. Em pesquisa realizada pela Associação Nacional de Empresas de Transporte Público, em que foram analisadas cidades que compreendem mais de 66% da demanda e da frota nacional, foi calculado o impacto financeiro para esses municípios que são atendidos por ônibus. Desse resultado, temos que, em março de 2020, nós tivemos uma redução da demanda de 80%, uma redução de 25% da oferta e não houve redução do custo de pessoal nessa época. Porém, o impacto financeiro de março a junho de 2020 foi de 3,72 bilhões. De julho a dezembro de 2020, o impacto foi de 5,73 bilhões e de março a dezembro, totalizando, foi de 9,45 bilhões. Em 2021, houve uma melhora, sendo que o último dado que temos é o de junho de 2021, em que a redução da demanda já era de 43,7%, a redução da oferta era de 17,1% e a redução do custo de pessoal de 10%. Nesse caso, de janeiro a junho de 2021, tivemos um impacto financeiro de 7,25 bilhões. Percebe-se, então, que há uma substancial perda de receitas sem a devida adequação dos custos. Antes da crise da pandemia, o sistema já enfrentava uma considerável defasagem entre custos e receitas em função do modelo de remuneração adotado, no qual o usuário paga pelos custos e o poder público pouco ou nada contribui para minimizar as tarifas públicas. A pandemia provocou uma redução drástica da receita e o impacto financeiro resultante, somado à ausência de uma medida de socorro emergencial adotada pelo governo federal para a minimização do impacto no equilíbrio econômico-financeiro dos sistemas, ameaça seriamente a continuidade dos serviços e sua existência futura, mesmo depois do retorno à normalidade. Por outro lado,
A redução na oferta dos serviços e as medidas de redução dos custos trabalhistas não produzem o equilíbrio necessário. Até o momento, quase todas as empresas estão realizando inúmeras ações para limitar as consequências negativas na operação da frota. Ao mesmo tempo, essas operadoras cumprem o seu papel por meio da adoção de protocolos sanitários ao disponibilizarem equipamentos de proteção e produtos de higienização para os colaboradores e implantarem ações de limpeza e desinfecção na frota do ônibus. O monitoramento realizado pela NTU revela que em quase 16 meses de complicações provocadas pela pandemia, houve consequências negativas, além do impacto financeiro. Destacam-se dentre essas consequências a interrupção da prestação dos serviços de 29 operadoras e um consórcio operacional, além do uso da medida de recuperação judicial em outras 7 empresas. Também foram realizadas as demissões de mais de 80 mil trabalhadores. Houve 283 paralisações, sendo elas greves, protestos ou manifestações, e observa-se também a insatisfação da população com a redução e interrupção da oferta de transporte público. E, além disso, a incapacidade do pagamento de salários e benefícios por parte das empresas. Bem, para falar das estratégias do pós-pandemia, a gente precisa enfatizar que com o aumento da oferta e a redução também da capacidade dos veículos, isso já fez com que fosse acarretado uma série de custos adicionais, né? Já que são necessários mais veículos, mais insumos e mão de obra para a execução dessas ações. Com a ausência dos aportes financeiros para custear os impactos da pandemia, deve ser feito o repasse do prejuízo pelos custos adicionais ou pela perda excessiva de demanda, direto para a tarifa técnica. O maior problema criado por esse aumento da tarifa é agravado por razões como a qualidade do serviço e a falta de priorização do transporte público nas redes de transporte, e isso gera uma espécie de ciclo vicioso. A experiência internacional com o Covid-19, ela indica claramente que, sem investimento, as cidades podem esperar uma mudança significativa no transporte público para carros privados. É preciso enfatizar que as medidas de contenção do vírus devem também ser vistas como parte das políticas públicas, que fazem parte da estratégia de segurança sanitária. E sem qualquer apoio do poder público, muitas ações se tornam inviáveis. Quais são as medidas? O custeio do ônus da pandemia não pode ser repassado para as tarifas públicas, sobre o risco de agravar ainda mais a evasão do modo de transporte coletivo para os modos individuais motorizados. Para a implementação das ações de saúde pública no transporte público, se os governos não oferecerem subsídios, será necessário estabelecer incentivos adequados para evitar reduções de serviço e comprometer a saúde financeira dos operadores com melhorias a longo prazo. E também investir na qualidade do transporte público deverá criar o serviço de mobilidade durante e principalmente o pós-pandemia.